Então, gente, para finalizar, o nosso último vídeo de hoje vai ser sobre as aulas 37 e 38, ímãs e magnetismo. Foi a última, né? Tá mais recente. Então, só lembrar, né? Os ímãs são materiais que têm propriedades magnéticas, promovem interações com corpos metálicos, por exemplo, que estejam ali ao seu redor. Fora a questão histórica, existem 3 coisas importantes. Primeira, a propriedade que eles têm. São 3 propriedades que os ímãs possuem que são importantes. A primeira delas é que eles possuem polos magnéticos, que são regiões onde as interações magnéticas são mais intensas. Então, nessas regiões, eu tenho mais ação magnética e então, eu vou interagir mais com outros corpos que sofram dessa ação, como, por exemplo, o metal. Então, os polos são assim. E quais são esses polos, né? O polo sul e o norte, tá? Então, a gente tem uma segunda propriedade, que é a propriedade de atração e repulsão. Os polos, eles sofrem atração e repulsão, assim como os elétrons e prótons, tá? No caso dos polos, a gente, como eu disse, tem o polo sul e o polo norte. Todos os polos que têm o mesmo nome se repelem e polos com nomes diferentes se atraem. Então, sul com o norte se atrai e assim, sul com o sul se repele, norte com o norte se repele também. Mesmo processo. Quem nunca brincou com ímã na vida, né, gente? Uma terceira propriedade bastante importante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos, tá? Esse fenômeno que acontece, ele mostra que os polos de um ímã eles são inseparáveis. E não importa se a gente quebre um ímã, corte ele ao meio inúmeras vezes, sempre vão aparecer. Quando a gente quebra esse ímã, forma um novo ímã com 2 polos, sempre os polos norte e sul. E isso vai acontecer infinitamente, até a gente chegar numa divisão, né, que se obtenham os átomos que têm a propriedade de um ímã, e a gente chama isso daí de ímãs elementares, tá? Então, os ímãs elementares juntos formam um ímã grandão. Então, é uma junção de vários ímãs elementares, que são os átomos desse material. Uma outra coisa importante é o campo magnético, tá? O campo magnético é a concentração de magnetismo que é criada em torno de uma carga magnética num determinado espaço. Então, é o ímã que vai criar esse campo magnético ao seu redor. O campo magnético ele tem algumas orientações bem definidas, tá? E o campo magnético de todos os pontos, eles são descritos por linhas de indução magnética, que é o que está escrito aqui. Então, a gente desenha vetorialmente o campo magnético em todos os pontos de um meio a partir de linhas de indução magnética. O vetor desse campo, ele tem sempre a intensidade relacionada com a concentração das linhas de indução. Então, quanto mais linhas mais concentradas tiverem, maior a intensidade do vetor do campo naquele ponto. A direção do campo, ela é sempre tangente à linha de indução. Então, eu tenho a linha aqui, o campo vai sempre estar tangente, depois eu vou mostrar outro desenho, e ela vai estar no mesmo sentido da indução. O que acontece, então? Isso aqui são as formas da gente desenhar as linhas de indução e verificar onde está o vetor do campo. As linhas de indução seriam a região, era uma forma de mostrar a região de campo que está atuando em torno desse ímã. Se vocês notarem, são essas linhas que saem sempre do norte em direção ao sul, formando linhas fechadas, ó, norte em direção ao sul. E dentro do ímã, do sul indo para o norte, e quando sai aqui do norte indo para o sul. Isso é importante, tá? Observem como está representado o vetor. Em relação às linhas de indução, tangente a essas linhas, no mesmo sentido delas, ou seja, saindo do norte e indo para o sul. Aqui dentro, o campo ia ser desenhado do sul para o norte, tá? Fiquem atentos a essas informações sobre o campo e ela é importante. Então, toda a região em volta desse ímã
sofre ação magnética. E isso significa o quê? Que um corpo, como um metal, que fica sujeito à ação do ímã, se ele tiver uma região aqui, ele sofre ação, ele é puxado, não é? Mesmo sem encostar. Por quê? Porque tem ação magnética ao redor. Assim como na Terra, existe a ação gravitacional da Terra, então se um objeto está a certa altura, a Terra puxa para ele. É quase a mesma coisa, né? Só que aqui a gente está falando magnético, quando é a Terra a gente está falando de gravitacional. Uma coisa importante falando de Terra também é que a Terra ela é um gigantesco ímã. Então ela também tem os seus polos magnéticos. E eles têm orientação contrária aos polos geográficos. O que significa? Geograficamente a gente tem o polo sul e o polo norte. Ou seja, lá embaixo, se a gente fosse pensar em Brasil, lá na região sul, e o norte lá em cima, Amazonas, e lá vai. Mas a gente não está falando só do Brasil, está falando do mundo, né? Planeta. Norte, Canadá, Estados Unidos, lá, Alasca, sei lá, e lá embaixo, né, também. Então, é só a gente pensar na orientação contrária. Onde for o sul, geograficamente, nós teremos o polo norte magnético. E onde temos o polo norte geográfico, será o polo sul magnético. É sempre dessa forma. E a bússola, ela se orienta certinho devido a isso. Porque imagine você que no polo sul geográfico tem o norte magnético. Então, quando a gente faz o sul da bússola, vai apontar para o norte magnético, porque o norte atrai o sul magneticamente, né? Só que quando aponta, então está apontando para a região sul, que é a região correta, né? Então existe uma relação do ímã com o magnetismo da Terra, por isso que a gente consegue se orientar bem, tá bom? Depois vocês dão uma lida para relembrar mais coisas, eu pus aqui os pontos principais. Lembre, então, de estudar os conteúdos indicados para avaliação, estuda os slides que eu passei, né, durante todo esse tempo, e tá todos na seção de materiais do Google Sala de Aula. E, por favor, o mais importante ainda, faz a revisão, que eu coloquei uma atividade de revisão lá na orientação de estudos. Então, hoje não tem DIC One, hoje a orientação de estudos será fazer essa atividade em PDF de revisão e enviar o anexo lá por meio do Google Sala de Aula, tá? Não esqueçam, é importante vocês fazerem para ver como vocês estão para a prova já é semana que vem, né, gente? Então é isso. Até a próxima e a gente se vê na live. Bom?